Justou? Prontinho? Vamos ouvir aqui agora o lateral Gilberto. Gilberto, um primeiro tempo que o Bahia consegue sair com 2-0, volta do segundo tempo, o jogo parece até controlado de certa forma para o Bahia e um gol do Fortaleza que traz um calor a mais para a partida, um sufoco de certa forma. A parte física, depois de um mês parado, isso pesa algum ponto? Faz uma avaliação do porquê essa queda, pelo menos de concentração do Bahia na segunda parte. Acho que foi um jogo equilibrado, se bem que no primeiro tempo acho que a gente sobressaiu um pouco mais. Tivemos posse de bola, o Fortaleza tentou pressionar a gente, mas a gente conseguiu sair, algumas vezes não, mas na maioria acho que sim, e fizemos de 2-0. No segundo tempo eles saíram mais, conseguiram numa pressão fazer um gol, e acho que, na minha opinião, a parte física não pesou, acho que a gente foi muito bem até me surpreendeu, e os jogadores que entraram também, os jogadores que eu no caso também joguei 90 e outros que jogaram 90 foram bem. Acho que foi mais por Fortaleza ser uma grande equipe, uma equipe de Série A, jogadores de qualidade, então conseguiram fazer esse gol. É um jogo de mata-mata, eles saíram para o ataque e conseguiu. A gente vai conversar, vai tentar corrigir para que isso não aconteça mais. Gilberto, Bahia e Fortaleza são equipes que protagonizam o futebol nordestino nesse momento. Qual a importância desse resultado para vocês? Uma sequência de jogos bem pesada agora nesse retorno das férias. A importância desse resultado, além do desempenho, né? O resultado é muito importante não só para a classificação, mas também para as próximas partidas, né? Então, como eu disse, não só o resultado, mas a forma que o Bahia encarou o jogo. A gente entrou com muita seriedade, com muito compromisso, todos os jogadores correndo bastante. Acho que ficava essa interrogação de como seria depois da parada. Sempre fica uma questão se os jogadores vão entrar focados com o mesmo empenho como estavam antes, e a gente mostrou que a gente se manteve assim, fisicamente, tecnicamente. Foi um jogo difícil, mas conseguimos o triunfo, que isso que importa. Gilberto, só para fechar, teve alguns jogadores do Fortaleza que ficaram reclamando do lance do pênalti. Queria que você falasse, você que estava ali na hora, um pisão, o que foi que aconteceu ali na hora? Não, então, eu fiz questão de falar com alguns jogadores até que me questionaram. Eu falei, eu tava inteiro na jogada, não ia cair se não houvesse o toque. E acho que ficou claro na imagem que a gente viu no telão lá, o Marinho acaba pisando mesmo na minha perna. E ali, quando eu senti, eu já caí. E era pênalti, na minha opinião, foi pênalti, claro. Obrigado, Gilberto. Vamos ouvir agora o Caio Alexandre. O quanto o jogo de hoje, em termos de briga, até aquela coisa do personagem, jogador reclamando aqui e acolá, ele serve de estímulo para as decisões que o Bahia tem pela frente. São grandes jogos, né, cara? É um adversário muito difícil, um adversário sempre muito bem equilibrado defensivamente, com um grande trabalho, né? Então, conheço bem eles e a gente sabia que ia ser um jogo muito complicado, porém, a gente sabia também que se a gente conseguisse equilibrar as ações na intensidade, talvez o nosso jogo interior poderia sobressair, e foi o que aconteceu. A gente conseguiu fazer os gols, conseguimos segurar o resultado no final e saímos aqui classificados no dia de hoje. Caio, falar da Fonte Nova, dessa conexão com o torcedor, é algo que a gente já vem fazendo isso algumas vezes. Mas a gente teve um grande compromisso hoje, o jogo da semifinal também já confirmado contra o Ceará, também na Arena Fonte Nova, e além dessas duas próximas batalhas importantes contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão e também o América de Cali já na sequência da Sul-Americana. A importância de voltar depois dessa pausa de um mês, querendo ou não, é um tempo sem jogos, e ter o torcedor próximo, a casa cheia, jogar onde vocês costumam jogar melhor, que é na Fonte Nova, a importância disso tudo e da Fonte Nova para vocês. Fizemos valer o nosso mando de campo, né, cara? A melhor campanha da primeira fase da Copa do Nordeste nos deu o direito de trazer os jogos, a vantagem para dentro da nossa casa, né, ao lado do nosso torcedor, que temos uma sinergia incrível com eles, então foi de suma importância para nós fazer da Fonte Nova esse sentimento de casa mesmo, de fator mandante, ser importante, porque a torcida também nos ajuda muito, nos apoia, tá ali incentivando a todo momento, então fazer disso aqui o nosso caldeirão para que a gente possa conseguir os triunfos e, consequentemente, ir bem nas competições. Caio, como você avalia o seu jogo de hoje? Uma opinião particular minha, o Bahia perdeu um pouco desse controle da partida após a sua saída, né, no segundo tempo. Queria que você comentasse um pouquinho. Tranquilo. Aí o Caio Alexandre. Olha lá, registrando o Caio Alexandre falando com o Pikachu. A gente não está precisando de Pokémon, não. Falando com o Pikachu. Novamente comentando por aqui, Caio, queria que você comentasse um pouco da sua partida, se o Bahia perdeu um pouco da sua característica quando você acabou saindo no segundo tempo. Eu acho que somos jogadores
eu tenho uma característica mais de controlar o jogo. Acho que o professor também foi bem nessa escolha do Nico também para entrar, porque talvez eu tinha amarelo ali também, uma jogada que eu tive que matar a jogada ali. Então a entrada do Nico também foi importante para você dar um poder defensivo bom para a equipe também, consequentemente é um gás novo também para o jogo, e eu acho que foi de suma importância. Eu pude fazer, enquanto eu estive em campo, pude controlar o jogo ali juntamente com o Everton, com o Jean, que a gente traz o jogo mais para um jogo interior, um jogo mais de posse, um jogo mais vistoso. Então acabou que foi um momento que precisou a mudança, e também a mudança foi essencial, porque o Nico entrou muito bem, como sempre faz. Tá, e o Caio, vamos continuar ouvindo o Caio, pedir ajuda aqui só. No futebol atual, né, a gente vê muito dinamismo em termos de marcação. Hoje, talvez o melhor exemplo seja o PSG, que com todos os 10 de linha pressiona, né, em linhas altas, e todos participam de marcação, de criação. Enfim, o futebol está muito dinâmico atualmente. Eu queria que você falasse, né, sobre hoje, né, o Bahia também se mostrou assim, marcando da primeira até a última linha. Queria que você discorresse sobre esse desempenho. Eu acho que o futebol hoje é cada vez mais um conjunto. Então a gente sabe disso, nossa equipe sabe disso, que ela é dependente do conjunto trabalhar. Se um deixar de fazer a sua função, pode acabar desequilibrando um outro lado, pode acabar desequilibrando a nossa defesa. Então a gente sabe de suma importância que é cumprir o seu papel. Cada um tem a sua responsabilidade dentro do campo. Então a nossa pressão ela começa desde o William, aí termina até o Marcos. Então são coisas que a gente cada vez mais trabalha para cada vez mais estar compacto dentro do campo, cada vez mais ser uma equipe bem alinhada para que as coisas possam funcionar. Então essa fluidez depende muito do nosso conjunto. Trabalhar junto, eu acho que tem sido talvez uma chave do sucesso do Bahia. Caio, boa noite. Apesar do domínio defensivo, o Bahia se mostrou com um esquema de jogo muito seguro, conseguindo interceptar as jogadas do Fortaleza, conseguiu dominar bastante na partida, mas após o primeiro gol o time deu uma desacordada, deu uma desequilibrada. Queria que você dissesse o que você atribui a esse escorregão e o que a equipe pode fazer para melhorar nesse aspecto. Eu acho que são fases do jogo. Eu acho que talvez a gente tenha um controle um pouco maior no 0-0 e depois a gente consegue também ter um pouco de controle no 1-0, mas a equipe do Fortaleza também, quando você começa a perder o jogo, você acaba indo um pouco mais para frente, que eles estavam um pouco mais defensivos. Então eles tiveram esse momento aí também, acho que a gente soube sofrer também, fizemos o segundo gol e a gente volta de um intervalo sabendo que poderia também matar o jogo, e Fortaleza também fez mudança, botou o time muito para frente, achou um gol, e a gente também, como eu falei aqui agora, soube sofrer, soube se defender, também trabalhamos isso. Você está com o resultado na mão e você precisa segurar, que faltam 10 minutos, tá ali, talvez não é necessário também fazer um jogo tão vistoso. Às vezes é melhor competir para que você consiga segurar o resultado, e foi o que aconteceu. O importante foi a nossa classificação no dia de hoje, e a gente sai daqui muito feliz. Canal Tricolor Bahia, foram quase 32 dias de descanso, né? E você faz um golaço contra uma equipe que você já tinha participado. Fala um pouco sobre esse sentimento, sobre esse descanso, 32 dias quase. Acho que o descanso foi importante demais para a gente, né? Reenergizar, carregar as energias. Eu tive muito tempo com a minha família, acho que o pessoal também passeou bastante, descansou e voltamos forte. Desde que voltamos a trabalhar, a gente voltou numa batida muito forte, então a gente pôde ver que não teve nenhum tipo de cansaço hoje. O time correu bastante, foi muito intenso. E marcar hoje é sempre especial, né? Eu respeito muito a equipe do Fortaleza. Desde que saí de lá, só tenho gratidão pelo clube, pelos 2 anos que eu vivi lá. Foram anos de muita alegria para mim, aprendi demais e respeito muito a instituição. Mas hoje defendo as cores do Bahia, também respeito muito e cada vez mais venho me identificando com o clube. Então isso para mim é de suma importância, mas como eu falei, externar total meu respeito à instituição Fortaleza. Valeu, obrigado. Valeu, Caio. Obrigadão. Vamos ver aqui o William José. A importância de uma classificação como essa, voltando depois do período de intertemporada, e o Bahia com várias decisões em sequência. Quanto estimula isso o elenco? Sem dúvida, a felicidade que a gente está é imensa, porque a gente sabia que seria uma final, né, o jogo contra o Fortaleza hoje.
né, que tem um grande grupo. Mas o que deixa os jogadores correndo até o final, né, brigando e batalhando. Né, então a classificação é merecida pelo que a gente fez. Desde o primeiro tempo, né, a gente foi muito bem. E no segundo tempo sofremos mais, mas é do jogo. Claro que o Fortaleza ia sair mais, né, atacar mais. E bom que conseguimos segurar o Fortaleza e a classificação. William, existia uma dúvida muito grande como esse grupo voltaria. Tanto no aspecto técnico, com a equipe muito bem, vencendo o Bragantino, terminando em quinto, quanto no aspecto físico. Então, queria que você falasse como a equipe se portou, como você se portou, como você acha que foi importante, ou, enfim, importante, claro, em alguns pontos, mas também se houve alguma parte negativa nessa pausa por conta de tudo que o Bahia vinha fazendo antes dessa parada. Bom, quem está de fora sempre vai ter dúvida, né? A gente não tinha dúvida, os jogadores, a comissão, né? Quando a gente se apresentou, no primeiro dia que a gente fez trabalho físico, a gente já viu que estava todo mundo bem, né? E se cuidaram bastante. Né? Eu também, particularmente, me cuidei bastante para voltar bem, né? E começar esse segundo semestre bem. Então é só alegria, cara. O grupo merece o momento que a gente está passando. Claro que a gente vai ter momentos difíceis também na temporada, mas a gente está preparado para o que deve vir. William, como é que você avalia a sua fase artilheira nesse time do Bahia? Você não é apenas um artilheiro, mas também um assistente, ajuda muito no pivô e também na troca de passes, a construção ofensiva desse time. Queria que você comentasse um pouco dessa fase, assumindo a titularidade do Bahia de uma forma segura, né? Cara, muito feliz, e como eu falei, eu acho que passei por um processo de adaptação muito grande, né? A forma de jogar diferente do que eu estava acostumado a jogar. O Rogério Ceni até falou para mim que no começo, quando me ligou para vir para cá, falou que ia jogar de uma forma diferente. Eu aceitei e eu estou aqui para ajudar o time. Tá aí, obrigado, William José.